bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Hoje é a nossa última aula, né? Vão ser 2 vídeos, mas é o nosso último encontro. E a gente vai conversar sobre aviso prévio e sobre término do contrato de trabalho, tá? Vamos falar sobre esses dois institutos do direito do trabalho. Eles estão interligados porque o aviso prévio ele é pago junto com o término do contrato de trabalho, ele existe por conta do término do contrato de trabalho, mas eu preciso que vocês, antes de falar de término, que vocês entendam que instituto é esse, né? Esse instituto do aviso prévio. O aviso prévio nada mais é do que algo para indicar a data do término daquele contrato, né? Ele serve tanto para o empregado quanto para o empregador, para sinalizar que aquele contrato de trabalho ele está sendo finalizado, ele vai ser finalizado. Então, aviso prévio se subentende um aviso de forma prévia, né, de que aquele contrato vai ser extinto. O aviso prévio, ele tem que ter no mínimo 30 dias. Então, tanto o empregador quanto o empregado, quando eles têm, em certas ocasiões é o empregador, normalmente é o empregador que paga o aviso prévio, mas em caso de pedido de demissão é o empregado que vai ser responsável pelo pagamento desse aviso prévio. Então esse aviso prévio ele tem, no mínimo, tem que ser um aviso, né, de no mínimo 30 dias. Então 30 dias antes do encerro desse contrato, cabe a parte informar da sua intenção de finalizar o contrato de trabalho. É proibida a supressão ou suspensão ou a redução desse tempo mínimo por convenção coletiva, então é no mínimo 30 dias. O aviso prévio, se você pegar o artigo 7º da Constituição Federal, que é onde se encontra estabelecido o direito, né, ao aviso prévio, artigo 7º, inciso 21 da Constituição Federal, ele afirma que o aviso prévio ele é proporcional ao tempo de serviço. Até 2011, não se tinha uma lei que determinava essa proporcionalidade. Existia o artigo na Constituição, mas ela precisava de uma lei para ser regulamentada. E até 2011 não tinha. Então, o comum era se dar única e exclusivamente 30 dias de aviso prévio, independente da quantidade de tempo que aquele empregado tenha trabalhado na empresa. Algumas convenções coletivas traziam um número maior, se a pessoa tivesse trabalhado mais de 1 ano, 2 anos, mas é só quando se tinha em convenção coletiva. Não existia até 2011 uma lei que determinasse essa proporcionalidade no tempo do aviso prévio. Mas em 2011 foi-se promulgada a lei número 12.506, que é a lei do aviso prévio. É uma lei que tem um parágrafo, ou tem um artigo, gente, 2 artigos, na verdade. Um artigo explicando essa proporcionalidade e um segundo artigo que vai dizer que a lei entra em vigor na data daquela publicação. Então, é uma lei super curta, mas aí ela regulamenta o artigo 7º da Constituição, inciso 21, explicando como se dá essa proporcionalidade do aviso prévio. Então, o aviso prévio ele é no mínimo de 30 dias para aqueles empregados que trabalhem até 1 ano. Então, se o empregado trabalhou naquela empresa até 1 ano, o aviso prévio dele vai ser de 30 dias. A cada ano superior a 1 ano, vai ser acrescido 3 dias. Então, se a pessoa trabalhou 2 anos, ela vai receber 33 dias de aviso prévio. Se trabalhou 3 anos, 36 dias de aviso prévio. Até o limite de 60 dias de proporcionalidade. O que dá 90 dias, porque é o 30 dias de aviso prévio, mais até 60 dias de acordo com os anos trabalhados. Então, gente, é 3 dias para cada ano superior a 1 ano. Então, até 1 ano, 30 dias, trabalhou mais de 1 ano, 33 dias, 36 dias, por cada ano se acrescenta 3 dias até o limite de 60 dias, ou seja, o aviso prévio pode ter um total de 90 dias, a depender da quantidade de anos que as pessoas trabalhem naquela empresa. Essa proporcionalidade, ou seja, esse aviso prévio de 90 até 90 dias, só é possível para o empregador, ou seja, só quando o empregador que deva pagar
é que você estipula essa proporcionalidade. Quando é um pedido de demissão, que é quando o empregado paga, aí não há proporcionalidade, tá? Aí, de fato, é 30 dias. Professora, para empregado paga aviso prévio? Paga. Se o empregado não prévio avisou que vai sair, né? O empregado vai arrumar um emprego, não quer mais estar lá, vai pedir demissão. Ou ele avisa 30 dias antes que está pedindo demissão e aí trabalha esses 30 dias, ou então ele paga um salário relativo aos 30 dias que ele não vai trabalhar. Então, aí é o aviso prévio pago pelo empregado, porque cabe ao empregado também não deixar o empregador na mão, né? Mas o do empregado, mesmo que ele tenha trabalhado 20 anos, ele só vai ser obrigado ao aviso prévio de 30 dias. Mas ao empregador é aplicado a proporcionalidade até 1 ano 30 dias, a cada ano acrescido 3 dias, até o limite de 90 dias. Ao auxílio-doença, né, quando a pessoa recebe auxílio-doença, auxílio-doença é diferente de auxílio-acidente, tá, gente? Porque existe o auxílio-doença acidentário e o auxílio-doença por doença mesmo, né? Você teve uma doença e precisou ficar afastada. A gente sabe que ele suspende o contrato de trabalho, mas não há a extinção do contrato, né? O contrato, ele não é extinto. E aí a súmula 371 do TST vai dizer o seguinte, que a concessão do benefício no curso do aviso prévio não torna nula a dispensa e nem dará direito à estabilidade, mas apenas prorrogará a extinção do contrato. Ou seja, se a pessoa recebeu o auxílio-doença, né? Adoeceu ali na época que está fazendo o aviso prévio, não vai se extinguir o contrato de trabalho naquele momento. Então, porque há uma suspensão, então o contrato ele é suspenso e quando essa pessoa volta ao trabalho, aí ela tem a extinção do contrato de trabalho, tá certo, gente? Não se extingue automaticamente. Súmula 371 do TST. A gente viu quando a gente estava vendo estabilidade que, em regra, durante o aviso prévio não se adquire estabilidade durante o aviso prévio. A gente viu no caso do cipeiro, no caso do dirigente sindical. No entanto, naquelas estabilidades subjetivas que eu falei na última aula sobre na questão da gestante, na questão do acidente, eu lembro que eu falei que durante o aviso prévio se garante a estabilidade. Então, mesmo você pré-avisado e durante aquele período de aviso você engravida, confirma essa gravidez, o contrato ele continua existindo e aí se garante a estabilidade tanto do acidente quanto da gestante. Acidente por questão jurisprudencial e a gestante hoje é trazido inclusive no artigo 391 da CLT, inclusive quando esse aviso é indenizado no caso da gestante. Então, no caso da gestante, vai caber a estabilidade, ela vai permanecer, mesmo se o aviso for trabalhado, ou seja, a pessoa vai trabalhar aqueles 30 dias, ou quando ele é indenizado, quando a pessoa não precisa trabalhar os 30 dias, ela recebe um salário sem trabalhar, tá certo? O aviso nos tipos de rescisão, que a gente vai ver daqui a pouco, existem rescisão sem justa causa, rescisão por justa causa, rescisão indireta, rescisão por culpa recíproca. Em alguns casos se tem aviso, em outros não. Então, na falta grave, ou seja, o empregado ele cometeu uma falta grave e vai ser dispensado por justa causa, não há pagamento de aviso prévio, porque ele não precisa ser pré-avisado, é uma punição mesmo. Ele cometeu um ato faltoso e aí ele é demitido, ele é dispensado. Demitido não, a palavra correta é dispensado, e aí não tem pagamento de aviso prévio. Quando há o pedido de demissão da pessoa, quando há um pedido de demissão, ou seja, o empregado é que pede para sair, aí há sim o pagamento de aviso prévio, mas esse pagamento é feito pelo empregado e no máximo de 30 dias, como eu falei anteriormente. Quando se dá uma rescisão indireta, a rescisão indireta é quando esse ato faltoso é do empregador. Então, é quando o empregador deixa de cumprir alguma obrigação presente, né, da relação trabalhista. Não paga FGTS, não paga hora extra, acusa, faz algum ato contra a honra do empregado. Então, quando o empregador é que comete esse ato, aí a gente pode pedir a rescisão indireta,
né? Que é quando o empregado ele pede para sair, mas não é um pedido de demissão. Funciona como se fosse um pedido sem justa causa. E aí ele tem sim o pagamento do aviso prévio nesse caso. A concessão do aviso prévio, que é pago pelo empregador. E na culpa recíproca, que é quando ambos têm culpa para terminar o contrato, né? A culpa foi dos dois, aí é pago pela metade, porque você desconta dos dois. Então, cada um perde um pouco e aí só é pago a metade do aviso prévio. Então, existem dois tipos de aviso, né? Aquele aviso que é pago pelo empregador e o aviso que é pago pelo empregado. Então, pelo empregador vai ser quando a dispensa for sem justa causa. Inclusive, na jornada de 12 por 36 também há pagamento de aviso prévio. E aí, esse empregado, esse aviso trabalhado, né? É o aviso que ele é trabalhado. Ou seja, eu aviso a você 30 dias antes do encerramento, ou 33 dias, ou 36 dias, dependendo de quantos anos você trabalha na empresa. Eu, empregador, aviso a você que você vai ser dispensado sem justo motivo. E aí, você vai trabalhar esses dias já sabendo que vai sair. Mas aí você tem uma opção, que é o que a gente chama, isso é aviso prévio trabalhado. Você tem a opção de reduzir em 2 horas diárias o seu horário. Então, ao invés de trabalhar 8 horas, você vai passar a trabalhar 6 horas. Ou ficar 7 dias consecutivos sem trabalhar, tá? Então, o empregado urbano, ele tem esse direito de redução de 2 horas diárias ou redução de 7 dias consecutivos. Ele vai optar por qual dos dois ele acha melhor. Por quê? Porque o aviso prévio é a tentativa de que você está sendo pré-avisado que você vai procurar um outro emprego. Entendeu? Então, é isso. A gente está te avisando. E aí, a ideia de que você trabalhe 2 horas a menos ou fique uma semana sem trabalhar é a ideia de que você vai buscar um novo emprego. No caso do empregado rural, ele tem a opção de 1 dia por semana. Então, é descontado, ele pode tirar 1 dia a menos por semana para poder ir procurar esse emprego. Essa substituição, né, essa redução não pode ser substituída, né? E se não houver redução, há um pagamento, você paga novamente o aviso. Então, você vai pagar. Eu tô te dando um aviso trabalhado, você vai ter um aviso de 30 dias, vamos ler que você trabalha 1 ano, vai ter um aviso de 30 dias. No entanto, eu não te dei redução de 2 horas e nem os 7 dias consecutivos, ou os 7 dias consecutivos. Esse aviso, ele é inválido. E aí, você vai ter que pagar novamente, aí você vai pagar ele como indenizado. Tá certo, gente? Então, o aviso trabalhado, ele deve ter uma redução de 2 horas diárias ou uma redução de 7 dias consecutivas. Os tipos de aviso, eles podem ser trabalhado ou indenizado. Esse trabalhado que eu estou dizendo a vocês é quando o empregado, ele trabalha durante o aviso. Então, ele é pré-avisado que vai sair em tal data, mas ele tem que... Aí ele opta por 2 horas a menos ou 7 dias corridos de dispensa, né, de não ir trabalhar, e aí ele sabe que vai sair em tal data. Então, esse aviso, ele é trabalhado. Quando o empregador, ele não quer que o trabalhador fique mais lá, então, tipo assim, não quero mais você aqui, não avisa antes, apenas avisa você, ó, você vai demitido hoje, tô te demitindo. Nesse caso, a gente chama de aviso prévio indenizado. Então, se você não teve um pré-aviso, se não houve e o término do contrato ele vai ser imediato, aí o aviso ele é tido como indenizado. Ou seja, você vai pagar esse aviso, o empregador vai pagar o aviso ao empregado sem que ele trabalhe. Ele vai terminar o contrato de trabalho naquele exato momento, mas ele não vai... e aí a gente chama de indenizado, porque ele vai ter que pagar o salário do empregado. Porque o aviso prévio é um salário do empregado, tá? Mais os dias, por exemplo, se for 33 dias, então é 33 dias de salário, 36 dias de salário. Então, muitos empregadores preferem não fazer um aviso prévio trabalhado, e sim o indenizado, porque a pessoa já não vai mais querer estar lá, tá sabendo que vai ser demitida e tudo mais, então já não tem mais aquele afinco, então prefere dar um aviso prévio indenizado. Tanto o aviso prévio trabalhado e indenizado, ele repercute, né? Ele prorroga o prazo final do contrato de trabalho. Então, se eu tô te dizendo hoje, 12 de junho, que eu vou te demitir, se esse tanto faz, eu tô dizendo, olha, hoje, 12 de junho, você trabalhou menos de 1 ano, mas hoje eu vou te demitindo, tá? Eu não quero mais você aqui no serviço. Então, esse contrato com aviso prévio indenizado, ele se prorroga no tempo por mais
30 dias. Então, é como se, na verdade, você tivesse terminado o seu contrato no dia 12 de julho, tá? Eu conto 30 dias para frente. Aí, a carteira é anotada como saída dia 12 de julho. Todas as verbas, elas são contadas com mais esse mês extra. Então, aviso prévio indenizado ou trabalhado, ele vai se prorrogar no tempo. Aí, por exemplo, se for trabalhado, eu dou a você hoje, 12/6, e digo, olha, a gente não vai mais querer seus serviços a partir do dia 12/7. Tá? Ele se prorroga no tempo, tá certo, gente? OJ 82 e OJ 83. Deixa eu ver se eu acho elas aqui para eu ler para vocês. A OJ 82 fala o seguinte: a data de saída a ser anotada na CTPS deve corresponder à do término do prazo do aviso prévio, ainda que indenizado. Então, a data que eu vou colocar lá é a data do término do aviso. Então, se eu te dei um aviso hoje, dia 2/6, a data e é indenizado, não importa se é indenizado, vai ser 12/7. Se foi, aí você conta 30 dias, é porque eu tô vendo que o mês de junho é 30, então 30 dias vai dar 12/7. Se eu conto, se o mês tiver 31, aí você conta os 30 dias, não é um mês, não, são 30 dias. Se a data se eu tô te dando 12/6, mas ele é trabalhado, então eu conto também, ele vai se prorrogar também no tempo. O contrato de trabalho ele só vai ser extinto quando terminar o aviso prévio. A OJ 83 vai dizer o seguinte: a prescrição começa a fluir no fim da data do término do aviso prévio. Aquela prescrição que eu falei ontem a respeito do FGTS se aplica, é a mesma prescrição que se aplica aqui. Ou seja, você pode entrar 2 anos depois de extinto contrato, até 2 anos depois de extinto contrato, cobrando os 5 últimos anos do contrato. Então, esses 2 anos, eles são contados incluindo o aviso prévio. Isso é muito importante, gente, porque tem empregado que deixa para entrar no último diazinho lá do contrato. E muitas vezes está prescrito e aí você lembra que não, o aviso foi indenizado, então ele prorrogou mais um mês, tá? Às vezes você vai pedir reconhecimento de vínculo, a pessoa demora que só para entrar na justiça. Só vai entrar nos 10 minutos do segundo tempo. Nos 5 minutos do segundo tempo, né? Aí, nos 5 últimos dias finais. E aí, você vê se cabe nessa prorrogação. Porque aí, com a prorrogação do aviso prévio. Então, se prorroga por mais um ano ou por mais um mês, essa é também para prescrição. Tá certo, gente? O pagamento do aviso prévio ele é feito junto com as demais verbas rescisórias. O pagamento ele deve ocorrer tanto se esse aviso for trabalhado ou indenizado no 10º dia da comunicação da dispensa. Então, terminou o seu contrato, tanto trabalhado quanto indenizado. Terminou o seu contrato no dia 12/7, você vai ter até o dia 22/7 para pagar, o empregador vai ter até 22/7 para pagar, tanto se o aviso for trabalhado, como se o aviso for indenizado. Antes da reforma trabalhista, era diferente. Se o aviso fosse trabalhado, ele tinha que pagar imediatamente no dia subsequente ao final do contrato, ou seja, ele teria que pagar dia 13/7. E o indenizado dava-se 10 dias, mas com essa questão, né? Então, o trabalhado eu pago 10 dias depois do término do contrato. No caso do aviso indenizado, é 10 dias depois da comunicação da dispensa. Então, se eu tô te comunicando que eu vou te dispensar dia 12/6, eu tenho 10 dias com aviso indenizado para te pagar. Então, eu vou te pagar no dia 22/6, tá? No caso do aviso indenizado. O aviso prévio ele é irrenunciável, ou seja, não cabe às partes renunciar esse aviso, e exceto se for encontrado um novo emprego, né? Se o empregado encontrar um novo emprego, né? Ele pediu demissão e ele encontrou um novo emprego, ele pode informar que encontrou um novo emprego e aí esse aviso ele é renunciável. Mesmo quando houver extinção de estabelecimento, há o pagamento de aviso prévio, de acordo com a súmula 44 do Tribunal Superior do Trabalho, e no caso do distrato, que é uma modalidade que foi inserida com a reforma trabalhista, o artigo 484-A, que é quando as partes acordam em fazer acordam, não, a gente não quer mais trabalhar aqui, então vamos fazer um acordo.
Aí o aviso prévio ele é reduzido à metade, então só é pago metade do aviso prévio quando há o distrato. Agora, do aviso prévio indenizado. Agora, se o aviso prévio ele for trabalhado, se a pessoa trabalhou esses 30 dias, 36 dias, quanto for, aí ela vai receber, porque é salário, né? Ela trabalhou, então é considerado como salário. Então, o pedido de demissão, esse aviso ele é concedido pelo empregado, né? Como eu disse a vocês. Então, o empregado avisa, olha, eu vou sair, daqui a um mês eu tô saindo. Então, ele avisa antes. Ou se ele não avisar e for trabalhar e sair da empresa, ele tem que pagar ao empregador. Então, o empregador desconta da rescisão dele o valor do aviso prévio. Nos contratos de prazo determinado que tenham cláusula asseguratória de direito recíproco, lembra que eu falei lá quando a gente falou de contrato por prazo indeterminado, né? Eu falei a vocês que quando se tem a cláusula de asseguratória de direito recíproco, há o pagamento do aviso prévio, há o pagamento das verbas como indenizadas fosse ou como indeterminadas fosse, e há o pagamento do aviso prévio. E há a possibilidade de cláusula asseguratória de contrato de direito recíproco, inclusive em contrato de experiência. Então, as pessoas costumam fazer mais quando o contrato é maior, né? Contrato de 2 anos, porque se a pessoa não quiser ficar com aquela pessoa, é melhor pagar um aviso prévio do que pagar a indenização do artigo 479, que é por metade do que falta, né? E é possível haver a reconsideração do aviso, ou seja, eu te dei aviso, mas eu não quero mais que você seja demitido. Não quero mais te dispensar. Então, pode haver essa reconsideração de forma tácita ou de forma expressa. É um ato bilateral, ou seja, as duas partes têm que concordar, né? Eu digo, eu não quero, eu não quero mais que eu não quero mais te dispensar. Mas aí a outra parte, ela tem que dizer, tá certo, eu aceito continuar trabalhando, e essa reconsideração, ela tem que acontecer antes do término do contrato de trabalho, certo? Antes do final desse aviso prévio. Então, o que a gente viu aqui é que existem 2 tipos de aviso, o aviso trabalhado e o aviso indenizado. O aviso trabalhado é aquele em que o empregado ele trabalha os dias, né, do aviso, e o aviso indenizado é aquele que é indenizado, ou seja, eu pago o valor, que é o valor do salário do mês, eu pago os seus dias que você vai trabalhar, no mínimo 30 dias, mas eu também não te quero mais aqui na empresa. Então, o aviso indenizado é o empregador que vai pagar. Sempre no pedido de demissão, é o empregado tem que pagar esse aviso ou é retirado do seu dinheiro, ou então ele trabalha mais 30 dias, trabalha os 30 dias, porque não cabe a proporcionalidade quando há pedido de demissão, mas nas outras causas, nas outras formas de rescisão de contrato de trabalho, cabe a proporcionalidade do aviso prévio, que é de no mínimo 30 dias, prorrogável por 3 dias a cada ano. Até 1 ano, 30 dias, acima de 1 ano, 3 dias por cada ano trabalhado. E esse aviso, ele se perpetua no tempo, né? Prorroga o tempo de trabalho, mesmo ele sendo indenizado. Então, ao invés de você ser demitida naquele dia, ele vai se prorrogar um tempo por mais 30 dias e o contrato de trabalho vai terminar depois daqueles dias do aviso prévio, inclusive para questões de convenção ou para questão de prescrição e para todas as outras causas. Então, ou seja, refletem nas outras causas, né? Que ao invés de eu pagar, a gente vai ver agora com o término de contrato de trabalho, você trabalhou 7 meses, 7 meses, mas o seu aviso foi indenizado, então ao invés de eu te pagar 7 parcelas, né, que são 7 meses trabalhados de férias proporcionais, eu vou te pagar 8 parcelas, porque eu tenho que contar a parcela do aviso indenizado. Tá bom, gente? Então, aí foi o aviso prévio, esse instituto que é pago nas verbas rescisórias e está presente nos contratos por tempo indeterminado e é possível nos contratos por prazo determinado quando tiver cláusula asseguratória de direito recíproco. Tá bom, gente? Então, até daqui a pouquinho, a gente vai entrar em término do contrato de trabalho. Até mais!